Olá, minha Paraíba, muito boa noite. Começando a partir de agora, mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã nessa segunda-feira. Olha só, ele tem apenas 33 anos, mas já está indo para o 4º mandato de deputado federal. E não é qualquer mandato, não. Já vai entrando, liderando novamente uma bancada aí com mais de 40 deputados federais. Ele que foi o deputado federal mais votado da Paraíba nas eleições de 2022. Eu estou falando do deputado federal diplomado hoje, Hugo Mota, presidente do Republicanos na Paraíba, que vai estar aqui com a gente para falar do mandato, da trajetória, principalmente até onde ele quer chegar na política. Vem conosco, Frente a Frente, tá no ar. Muito boa noite, deputado federal, diplomado hoje, Hugo Mota, obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente, parabéns. Obrigado, Luiz, boa noite, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com os telespectadores da TV Arapuã, fazendo também uma prestação de contas do nosso trabalho parlamentar em Brasília, em favor do nosso estado, em favor do Brasil. E para mim é sempre uma satisfação muito grande voltar aqui para conversar com você sobre os temas de interesse da nossa população. Bom, deputado, muitos temas aí para a gente conversar. Quando eu comecei aqui o programa, registrando 33 anos, você está indo para o 4º mandato de deputado federal e, como eu disse, não é ali no baixo clero, não, é ali, enfim, no alto clero da Câmara Federal, liderando a bancada de mais de 40 deputados federais, com o nome cotado para ser ministro e tudo. Até onde você quer chegar na política, deputado? Olha, Luiz, primeiro dizer que eu sou muito grato a Deus por ter essa oportunidade de estar chegando ao 4º mandato, de poder representar o nosso estado em uma cadeira tão importante, que é a cadeira de deputado federal. Eu cheguei a Brasília com 21 anos de idade, naquela época ainda estudante de medicina. O mais jovem do Na país. época devo ser até hoje o mais jovem da história, porque eu completei 21 anos em setembro, a eleição foi em outubro lá de 2010. E desde então eu sempre tive, na minha formação política, sempre muito a consciência do que é que eu represento, do que é que o nosso mandato representa, principalmente sabendo de onde eu vim e o que as pessoas esperavam e esperam do nosso trabalho parlamentar. Então isso nos dá uma noção de como você se posicionar dentro daquele congresso com mais de 500 deputados, onde você tem uma representação da nossa sociedade, digamos, de maneira muito legítima, com mandatos construídos de forma completamente diferente, convivendo esse tempo todo com presidentes da República de agremiações partidárias diferentes e procurando sempre não esquecer daquilo que é o motivo maior de eu estar no Congresso, que é poder corresponder aos anseios, à esperança que o povo da Paraíba tem na nossa atuação parlamentar. Então isso fez com que nós tivéssemos a capacidade de aprender. A política você tem que aprender a ouvir bastante para poder você tentar errar menos. Quando você erra menos, você consegue avançar mais. E procurei sempre com muita humildade, com muita firmeza, sabendo, na verdade, o que nós representamos e com isso pautar a nossa atuação política. Eu acredito que o caminho na vida pública, ele é um caminho que caminha conjunto à situação e às circunstâncias de cada eleição, de cada momento. E nós procuramos sempre, nessa construção, ter o diálogo como ponto principal da nossa atuação política. Nunca fui nem nunca serei um parlamentar de estar nos extremos. Eu sempre procuro convergir, sempre procuro conciliar, sempre procuro construir e agregar. É isso que nós temos feito, desde o nosso mandato parlamentar e também na nossa condução enquanto presidente estadual do nosso Partido Republicanos, e o bom resultado eleitoral nas eleições desse ano, elegendo 8 deputados estaduais, 3 deputados federais, apoiando o senador eleito, o senador Efraim Filho, apoiando o governador João Azevedo, que foi eleito também no segundo turno com o nosso apoio, mostrando assim que o nosso partido tem hoje uma representação política muito forte no estado. E foi justamente com esse sentido de poder somar, multiplicar, agregar forças políticas a essa construção partidária que o Republicanos conseguiu, na minha avaliação, sair com esse bom desempenho. Então, aonde nós vamos chegar
povo da Paraíba é quem vai dizer, futuro é quem vai dizer. O que nós temos que fazer é nos preparar para isso, é agir com planejamento, com respeito às lideranças políticas do nosso partido, diálogo com as demais legendas, para que estejamos aí prontos para desempenhar a função que o povo da Paraíba, no momento certo, nos eleger para tal. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta queima-roupa. Você quer ser governador da Paraíba um dia? Olha, Luiz, você está na vida pública e dizer que você não quer governar o seu estado é, no mínimo, uma decisão que lhe desmotivaria a estar na vida pública. É claro que quem disputa a eleição proporcional de deputado estadual, de deputado federal, sempre almeja uma disputa majoritária, seja ela para senador da República, seja ela para governador. E eu digo sempre que eu não sou um político que trabalha com sonhos. Eu tenho os meus sonhos, sim, mas eu sonho de acordo com a realidade do momento. Mas esses sonhos passam por um dia você disputar o governo da Paraíba ou uma vaga para o Senado da República? Eu antes de poder decidir aquilo que eu vou fazer ou aquilo de acordo com a conveniência do meu sonho, eu antes procuro construir a condição para tal. O que é que nós temos feito? Nós temos preparado o nosso partido, preparado, não é, a nossa construção política para que no momento certo, se o povo da Paraíba se entender, e nós vamos fazer pesquisas, vamos ouvir lideranças, a gente possa colocar o nosso nome para estar disputando a eleição majoritária. Mas aí você vai perguntar, mas qual cargo você vai disputar? Aí nós temos que aguardar o momento. Eu acho que 4 anos na política, que é o que nos separa da eleição de 2026, é um tempo bastante longo. Nós temos uma eleição municipal em 2024, que nós precisamos sair fortalecidos dessa eleição municipal. Eu costumo dizer que o planejamento do Republicanos para esse ano de 2022 foi 100% atingido, né? Nós planejávamos a maior bancada na Assembleia, fizemos, planejávamos a maior bancada federal, fizemos, planejávamos ajudar a eleger o senador, deu certo, planejávamos ajudar a eleger o governador, deu certo. Então, do ponto de vista de preparo, e planejamento, você atingiu aí basicamente todas as metas e objetivos. Tivemos pleno êxito. Resta agora seguirmos acertando. E para isso nós já estamos preparando o partido para as eleições municipais. Nós temos o desejo e projetamos disputar a eleição em pelo menos 150 municípios com candidatos a prefeito e prefeita. Isso dará ao partido, sem dúvida alguma, a condição de sair como partido com a maior representação municipal e isso, com certeza, sedimentará a participação do partido na eleição majoritária em 2026. Então, cumprindo essas etapas, eu vejo que o Republicano chega credenciado a colocar um nome ou até mais de um nome na disputa majoritária de 2026. Olha, dessa sua resposta aí me geraram 10 perguntas e para não perder aqui o roteiro. A primeira delas, tem candidato a prefeito em João Pessoa e em Campina Grande, dentro desses 150? Nós combinamos que nos municípios maiores, aonde os nossos deputados estaduais e federais, aonde tivemos candidaturas proporcionais variadas e bem votadas, que nós vamos decidir conjuntamente a decisão acerca da disputa, tanto na capital como também em Campina Grande. E sem falar também nos municípios da região metropolitana. Então nós estamos montando uma comissão onde cada deputado colocará uma pessoa de sua confiança para podermos arbitrar com quem o partido ficará nos municípios menores, obedecendo o critério do candidato mais votado, do candidato majoritário e, claro, também lutando para que a liderança local ela tenha o desejo de disputar também pelo nosso partido, já que não se faz partido sem disputar a eleição. Então nós vamos forçar, digamos assim, que o parlamentar que deseja ter o partido em cada município onde ele foi majoritário, que lá ele tenha um candidato a prefeito pelo nosso partido. Nos municípios maiores, nós vamos montar uma comissão aqui em João Pessoa. Nós queremos pegar todos os candidatos que foram votados, os nossos 2 vereadores, o vereador Bispo Zé Luiz e o vereador Marmuto Cavalcante, e juntos decidirmos. Em 2020, melhor dizendo, nós apoiamos a eleição do prefeito Cícero Lucena. Republicanos... Vocês podem não apoiar o Cícero agora em 2024? Não. O que eu quero dizer é justamente isso. Nós apoiamos a eleição do prefeito Cícero. Hoje, o partido tem um vereador na base, que é o Bispo Zé Luiz, e o vereador Marmuto com uma postura mais independente
coisa que ele já vinha construindo desde o seu partido anterior. Nós queremos poder já desempenhar um diálogo agora no início do ano para poder reposicionar o partido acerca dessa situação, porque nós precisamos tomar a decisão sobre aquilo que nós vamos fazer. E é claro que nós vamos dialogar sim com o prefeito Cícero, até porque nós temos esse vereador na base, nós o apoiamos lá em 2020 e é natural que essas conversas aconteçam porque estamos no campo de apoio ali do governador João Azevedo, onde o prefeito Cícero também está alocado. Nós todos estivemos juntos na eleição do governador João Azevedo. Então isso será feito com bastante diálogo, com respeito a essas etapas, sem assodamento, sem ansiedade, para que a gente possa construir aí a posição do partido no futuro. O que você não pode é atestar agora, no final de 2022, que o Republicanos estará no palanque de Cícero. Não, o que a gente quer, na verdade, é construir de uma forma em que o partido saia fortalecido. O compromisso que nós temos dentro da legenda é que todos os atores, e aí eu falo de Marmute, falo do Bispo Zé Luiz, falo de Wilson Santiago, falo de Michel Henrique, falo da própria representação do presidente Adriano Galdino, falo de todos aqueles que estão dentro do partido, que todos possam ser ouvidos antes dessa decisão e juntos escolhamos aquilo que for melhor para o nosso partido, com muita tranquilidade. Inclusive eu já disse isso ao prefeito Cícero Lucena, com quem eu tenho uma ótima relação, Messinho, seu filho, recém-eleito deputado federal, um querido amigo. Então nós temos dialogado nesse sentido para que o Republicanos possa também na eleição de 2024 ter, vamos dizer, uma bancada de vereadores forte aqui na capital, formada com a representação junto à Câmara Municipal de João Pessoa, e o partido possa também, assim como fez no estado, ter um bom desempenho aqui na capital, nossa querida João Pessoa. Deixa eu voltar para Brasília, para a gente volta aqui depois aqui para Paraíba. Você falou que não é um político que exerce um mandato, enfim, nos extremos, enfim, tem ali uma postura mais conciliadora do diálogo e da construção. Desse roteiro todo das eleições de 2022, o Republicano na Paraíba, você fez ali todas as metas, o Republicano só perdeu na disputa para presidente da República, que estava com o presidente Jair Bolsonaro. Essa sua postura para 2023, junto ao governo Lula, já é uma postura que pode sinalizar, inclusive, você liderando a bancada de apoio ao governo Lula? Olha, Luiz, eu tive a honra de ser escolhido mais uma vez para liderar o nosso partido na Câmara dos Deputados. Uma posição muito honrosa, nós elegemos 41 deputados federais, devemos ir até a posse perto de 45 deputados, hoje já estamos com 43, porque 2 deputados, um do Maranhão e um de Minas Gerais, que estavam em partidos que não atingiram a cláusula de desempenho, já decidiram vir para o Republicanos, o que foi muito bom. O partido está em negociação também com outros deputados de outros estados, então nós devemos também crescer até a posse e liderar uma das maiores bancadas na Câmara dos Deputados. É uma posição de muita responsabilidade. Eu julgo que fui novamente escolhido porque liderei em 2021, justamente por essa capacidade de diálogo e de lutar pelo fortalecimento do partido. Republicanos assumiu uma postura de independência. Essa independência se dá porque tivemos, além dessa eleição de 41 deputados federais, elegemos 2 senadores e um senador já veio, que foi o senador Hamilton Mourão, a senadora Damares, e filiamos agora recentemente o senador Cleitinho, ou seja, fomos para 4 senadores na bancada do Senado Federal, o que exige que o partido tenha muito cuidado nas posições políticas que toma. Nós tivemos uma aliança com o presidente Bolsonaro a nível nacional, Republicanos apoiou o presidente Bolsonaro, nós tivemos, digamos, o principal ativo do presidente vindo para o nosso partido e que foi eleito governador de São Paulo, que é o ex-ministro Tarcísio, que irá governar o estado mais importante do Brasil e é do Republicanos. Isso também coloca em nós uma carga de responsabilidade, como em tudo na política você tem o bônus e o ônus. Então, o bônus de ter o governador de São Paulo e o ônus de saber que não dá para, entre o término do governo Bolsonaro, ali o pós-eleição no segundo turno e a posse do presidente Lula, nós darmos uma manobra radical e já irmos apoiar um novo governo que inicia em janeiro. Não, o Republicanos não fará isso. Qual é o prazo disso? Republicanos terá a sua independência. A independência, ela deixa claro que nós não vamos fazer uma oposição, digamos, radical ao presidente Lula. Pelo contrário, inclusive essa PEC que está sendo discutida na Câmara e no Senado, ela tem de nós, os republicanos, toda boa vontade para garantir o pagamento dos R$600. Por que está demorando dos tanto, 150, deputado? Vocês não estão ali segurando para barganhar? Dos R$150 para as crianças. Não, barganhar o quê se nós não queremos participar do governo?
Eu estaria barganhando se eu quisesse ministério, se eu quisesse cargo. Republicanos não estão barganhando isso. O que os republicanos querem é ter responsabilidade fiscal também. Porque não dá só para você dar um cheque em branco de 2 anos, autorizar o novo governo gastar 200 bilhões de reais e você aumentar juro futuro, você diminuir a perspectiva de crescimento do ano que vem de 2,5% para 0,5%. Com isso você afugentar o capital investidor, ter uma diminuição na geração de emprego e renda e você ter uma inflação alta. Não adianta você dar o dinheiro à pessoa se o dinheiro vai perder o poder de compra. É isso que os republicanos têm. É com essa independência a capacidade de dizer, ó, isso aqui é bom para a população, é importante a gente ajudar 21 milhões de famílias que vivem do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, é importante. Vamos dar os R$600. É importante dar R$150 para cada mãe que tem filho de 0 a 6 anos, é importante. Vamos resolver isso aqui. É importante voltar a financiar a farmácia popular, é importante. Agora, é importante você dar 200 bilhões fora esse gasto para que um presidente eleito já chegue com essa autorização de gastar por 2 anos, colocando em risco a política fiscal do Brasil? Eu não acho que isso seja uma prioridade. Até porque, Luiz, nenhum presidente na história recente do Brasil, desde a redemocratização, teve uma PEC votada no governo que está acabando para resolver o governo novo que está chegando. Você adquire a sua governabilidade à medida que você governa. E é isso que nós estamos dizendo. O presidente Lula vai tomar posse em 1º de janeiro, o novo Congresso vai tomar posse em 1º de fevereiro e eles querem resolver os problemas dos próximos 2 anos no Congresso que está saindo, com 218 deputados que perderam a eleição. Então isso é até você usurpar o direito do Congresso novo que vai começar em fevereiro. Então assim, eu acho que a gente tem que votar agora o que é essencial, que é cuidar de quem mais precisa, mas condição para o governo gastar, para o governo investir, o presidente terá que ter a habilidade de conversar com o Congresso, conversar conosco, conversar com os outros partidos, para poder com isso definir as pautas que são prioritárias para o seu governo. Então eu estou dizendo que a nossa posição na liderança será uma posição de amplo diálogo com o governo, será uma posição de ampla boa vontade para com o Brasil. Nós não vamos trabalhar para o Brasil dar errado, nós não vamos trabalhar para o presidente Lula ir mal. Você reconhece a vitória do presidente Lula? Sem dúvida alguma, é claro. Se eu não reconhecesse a vitória do presidente Lula, eu estaria colocando em dúvida a minha vitória, porque eu fui votado pelo mesmo sistema que ele foi. Então essa pauta de desconfiar... Aliás, os republicanos tirou o pedido ali do TSE, daquela multa ao PL. Nós nunca desconfiamos das urnas, nós nunca defendemos essa pauta de colocar em xeque as instituições brasileiras, de maneira alguma. Eleição se disputa, se ganha ou se perde. No voto, com o sistema eletrônico, que é respaldado já há várias eleições no nosso país, nunca foi questionado a segurança e a inviolabilidade da nossa urna eletrônica. Isso não faz parte da nossa pauta, mas nós queremos dizer que as nossas posições acerca do novo governo, elas vão ser construídas pontualmente e essa postura de independência nos dá também o direito de discordar quando entendermos que uma matéria não é boa para o país. Eu vejo que essa é uma posição que está muito ali junto ao que a população espera. Não ficaria, vamos dizer, bonito o republicano estar aqui brigando para ter um ministério no governo Lula. Nós não apoiamos o presidente, nós tivemos ali a eleição do governador de São Paulo, temos uma bancada que em sua maioria pensa um pouco diferente das bandeiras defendidas pelo presidente eleito e não seria coerente da nossa parte fazer isso. Então, o que os republicanos querem é construir com diálogo, com respeito à população brasileira, estando perto dos anseios da nossa população, priorizando aquilo que realmente está, digamos, em voga e que merece uma atenção do Congresso Nacional, da nossa bancada, e com isso a gente faça um mandato que esteja à altura daquilo que a população brasileira espera de nós. Deputado, até o dia 31 de dezembro, você vai votar a favor dos 60 da PEC da transição que garante os R$600? Já declaramos isso. E vai liderar isso? Tem um detalhe, Por que está demorando, deputado? Tem um grande detalhe, que talvez, como a política no Brasil acontece muita coisa, ela é muito dinâmica, que as pessoas não lembram. Foi esse deputado aqui que relatou a PEC dos precatórios, que garantiu o pagamento à época, o reajuste do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, de R$180 para R$400, e depois o governo federal deu os outros 200. Então está valendo para janeiro agora, de 2023, a PEC dos precatórios, que já garante R$400. Já garante R$400. Nós abrimos a margem no teto de gastos para poder garantir esse auxílio aos mais carentes. O que está agora sendo discutido são os 200 e nós vamos votar a favor, porque nós entendemos que o brasileiro que está lá na ponta não tem mais o poder de compra que o nosso dinheiro, que a nossa moeda tinha há pouco tempo atrás. A inflação corroeu o poder de compra e que esses 600 são fundamentais para levar o alimento à mesa de milhões de brasileiros. Então nós não vamos ficar contra isso.
Nós não vamos ficar contra essa ideia do governo novo de dar R$150 para cada mãe com filho de 0 a 6 anos. Jamais, isso é política pública da primeira infância, é você garantir uma boa nutrição, é você dar a essas pessoas o mínimo para sustentar os seus filhos. Então essas políticas, elas contarão, sem dúvida, com o nosso apoio e o apoio do nosso partido. Agora, deputado, antes da Câmara, enfim, de se decidir e voltar a esse projeto, o ministro Gilmar Mendes foi lá como decisão monocrática e disse que é juridicamente possível o governo garantir, né, esses recursos para transferência de renda fora do teto de gastos e abrindo crédito suplementar e tudo. Na sua visão, isso esvazia a discussão que vocês vão fazer ainda essa semana? E segundo, da sua leitura, Gilmar Mendes foi herói ou vilão aí nesse processo? Olha, nós temos que distinguir 2 pontos dessa decisão. Do ponto de vista do mérito, acho que o ministro ele foi justamente ao encontro daquilo que o Congresso já havia decidido, o Senado já havia votado e que a Câmara irá votar, né? Amanhã, como está previsto na pauta, a PEC que veio do Senado nesse sentido, de garantir esses R$200, esse aporte para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Do ponto de vista do mérito, o ministro está pensando igual que o Congresso pensa. Ninguém discordou desses R$200. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é nós analisarmos o tempo da decisão. Se você tem Congresso Nacional formado por 81 senadores, 513 deputados federais, que está decidindo sobre um tema e não havia prejuízo de tempo, já que a Câmara está pautada para amanhã essa decisão, que o ministro esperasse a Câmara decidir para que só a partir daí ele proferisse a sua decisão. Eu acho que a decisão ela foi extemporânea. Na minha avaliação ela não foi errada, nem na minha avaliação ele é herói ou vilão. Ele cumpriu o seu papel de decidir, mas que na minha avaliação o ministro, por respeito ao outro poder, ele poderia ter esperado. Se a Câmara não conseguisse votar ou criasse algum problema para votar, não. Aí ele decidiria, porque a partir de janeiro, o presidente eleito edita uma medida provisória com crédito extraordinário e resolve, não ia haver prejuízo para ninguém. Mas você antecipar uma decisão que o Congresso está discutindo, na minha avaliação, é invasão, sim, de prerrogativa de um poder que está discutindo o assunto. Então, do ponto de vista do mérito, eu concordo com a decisão, porque é como nós vamos votar. Agora, eu acredito que ela poderia ter sido aguardada um pouco, a decisão, para que o Congresso pudesse concluir a análise que estava fazendo sobre o tema. É importante também aqui dizer que essa decisão ela não substitui a análise da PEC. A PEC ela é muito mais abrangente. O ministro se deteu apenas à questão social dos R$600. A PEC ela traz um espaço fiscal muito maior para o governo. Ela apresenta aí para os próximos 2 anos. É importante dizer que o ministro decidiu só para 2023, né? Colocou só um ano, que é aquilo que a Câmara também tem defendido em sua larga maioria. O Senado aprovou 2 anos, mas uma PEC bem mais extensa, de mais de R$100 bilhões para cada ano, para poder, com isso, garantir ao governo poder de investimento, além do pagamento desses R$200 para as famílias do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, e os R$150 para as mães que têm filhos de 0 a 6 anos. Tem dinheiro para Minha Casa Minha Vida, tem dinheiro para uma série de ministérios lá que o Senado Federal aprovou, e também uma série de outras coisas, como prorrogação da DRU, como colocar empréstimos internacionais fora do teto de gastos. Tudo isso está no texto do Senado Federal, então é um texto bem mais abrangente e a Câmara deve se deter amanhã na análise dessa matéria para que a partir daí possa decidir. Bom, sobre o Supremo Tribunal Federal, hoje também decidiu aí, já no pleno, não como decisão monocrática, mas já no pleno, de considerar inconstitucional o tal orçamento secreto. Vocês, e aí, como Congresso e como Câmara Federal, qual é a posição dos republicanos em relação a isso? Vocês tem outros caminhos para isso? Vocês consideram uma outra interferência ou não? Olha, primeiro ponto, dizer que esse nome secreto, na minha avaliação, eu não concordo, porque eu atendi diversos municípios aqui na Paraíba, inclusive está lá meu nome na lista. Tudo que eu atendi, eu enviei para o Supremo Tribunal Federal, que eles solicitaram aos deputados. Eu tive a oportunidade de mandar para lá tudo que foi atendido e até me orgulhar da quantidade de recursos que eu consegui, porque eu estou na ponta e sei, Luiz, o quanto é importante o recurso para o custeio na saúde, o quanto é importante você conseguir pavimentar uma rua, seja ela de calçamento, seja ela de asfalto, o quanto é importante você construir uma praça, construir uma unidade básica de saúde, construir uma creche, construir uma escola, uma quadra esportiva, com recursos que, se não fosse
a atuação parlamentar, talvez eles não chegassem nunca aos municípios mais carentes aqui do nosso estado. Então, na minha avaliação, eu não concordo com o termo secreto, porque o meu orçamento, aquilo que eu tive direito enquanto parlamentar da Paraíba, eu publicizei, informei ao Supremo Tribunal Federal e estou pronto aqui para debater com quem quiser acerca desses recursos. E só sinto uma coisa, é não ter conseguido mais. Eu queria ter conseguido mais recursos, porque esse orçamento ele é muito importante para o nosso estado, um estado carente como a Paraíba. A decisão do Supremo, na minha avaliação, ela avança no seguinte sentido. O que é que, com essa nova rubrica orçamentária criada, se deu com relação ao RP9, que são essas emendas de relator? É que, além do parlamentar, outras instituições poderiam solicitar o acesso a esses recursos. Na semana passada, nós votamos uma resolução, deixando de maneira mais clara que só o parlamentar poderia, a partir daí, fazer essas indicações, justamente atendendo aquilo que o Supremo mais questionava, porque muitas vezes um município da Paraíba, sem passar pelo parlamentar, ele ia lá, solicitava o recurso e era atendido. E muitas vezes o parlamentar não aparecia no atendimento desses recursos, o que não está correto. E o próprio Congresso entendeu isso e fez essa mudança. O que é que vai acontecer com isso? Eu vejo que nós temos duas alternativas. Ou pegamos os recursos que estão destinados para o ano que vem, que é algo em torno de 19 bilhões de reais, distribuímos por igual nas emendas individuais, porque cada deputado vai ter um aumento das suas emendas e lá segue todas as regras daquilo que nós fazemos, ou então transformamos esse recurso em RP2, colocamos esses recursos dentro dos ministérios e a partir daí vamos negociar com o governo para fazer a liberação desses recursos para atender às nossas bases. É só a forma a ser encontrada da maneira mais transparente, da maneira mais correta possível, mas uma coisa é certa, nós não vamos deixar de lutar para aplicar esses recursos, porque eles são fundamentais para principalmente os municípios mais carentes, os municípios que não têm tantas receitas para, com isso, resolver os problemas da população que lá moram. Deputado, você fez a leitura sobre como o Partido Republicano deve se portar a partir da posse e do início do mandato, efetivamente, do presidente eleito Lula. O seu nome foi citado, cotado como possível indicação do partido numa também suposta aliança para ministro de Estado. O próprio presidente da Assembleia, Adriano Galdino, aí, sentado onde você está, numa entrevista ao Frente a Frente, declarou que o presidente nacional do partido disse a ele: Hugo Mota será ministro. Mas você não sabe se Jair Bolsonaro vai ganhar eles, independentemente do governo. Isso de fato existe. Se houver um avanço nesse sentido, está no seu roteiro e a possibilidade, se você for de assumir o ministério? Olha, isso não foi tratado. O que há, na verdade, é uma lembrança ao nosso nome, talvez pela humilde capacidade que temos de poder ali ajudar a tocar o partido, mas não está no radar do partido, no momento, participar do governo, como aqui ele disse. Se eu avançar em qualquer ponto acerca desse tema, não estaria sendo verdadeiro. Então, os republicanos têm essa postura de independência, nós vamos ajudar em tudo que for bom para o país. Como eu disse aqui, nós não vamos trabalhar, nós não vamos torcer, nós não vamos gastar energia para o governo do presidente Lula dar errado, porque se o governo dele der errado, é o Brasil que está dando errado. Nós não trabalhamos dessa forma. Nós temos essa independência para criticar aquilo que não achamos correto e para apoiar aquilo que entendemos ser importante. É isso que nós vamos fazer. Com relação à participação em governo, isso vai depender muito de como o governo novo vai se portar, qual a linha de diálogo que ele vai abrir. Não houve nenhuma conversa nesse sentido, então eu não quero aqui, vamos dizer, criar uma expectativa sem ela ser verdadeira. Então eu não posso, nesse momento, dizer que há o desejo de participar do ministério, que há conversa nesse sentido. Não há nenhum tipo de especulação. O que há é o desejo de a gente posicionar bem o partido diante dos temas nacionais, como estamos fazendo nessa PEC, e lutar para que os republicanos, que vem crescendo de eleição, pós-eleição, nós saímos de 21 em 2014 para 31 em 2018, para 41 em 2022. Então isso mostra que o partido vem tendo um crescimento orgânico, não houve nenhum fator superveniente para que esse nosso crescimento acontecesse, a não ser o trabalho de militância partidária, e o que a gente quer é continuar crescendo dessa forma, com compromisso com o Brasil, com coerência, com respeito às pessoas. Você falou no começo da nossa entrevista que reconhece, que o partido reconhece, não discute a questão da vitória do
Lula em cima de Bolsonaro. Eu lhe pergunto, com base nisso, como é que você avalia a postura e o comportamento de alguns eleitores brasileiros que ainda estão nas portas e na frente dos quartéis esperando algo acontecer e principalmente a postura do presidente Jair Bolsonaro? Você acha que ele está fazendo um desserviço ao Brasil ou pelo silêncio ou por algumas falas enigmáticas de dizer, olha, a hora certa vai chegar, alimentando ali algo? Qual é a sua leitura? Olha, a minha leitura é uma leitura de que aqueles que não conseguiram vencer a eleição, né, que votaram no presidente Bolsonaro, não só tivemos um país que saiu dividido, como aqueles que perderam saíram inconformados. Esse inconformismo, na minha avaliação, que eu não concordo de maneira alguma, ele traz os eleitores e esse público para posições extremamente perigosas. Né? Porque uma coisa é você perder a eleição e fazer oposição. Isso é natural da democracia. Agora, você está na porta dos quartéis, incitando a volta de um golpe militar como forma de resolver os problemas do nosso país e de resolver o resultado de uma eleição que foi de forma legítima, o seu resultado conseguido. Eu não vejo que isso seja correto. Eu acho que essas pessoas, elas estão completamente em uma bolha que não representa a vontade majoritária do povo brasileiro. Na minha avaliação, é uma atitude extremamente radical, é uma medida errada. Eu acho que essas pessoas que não tiveram o seu candidato vitorioso deveriam se preparar para as próximas eleições, para poder, através do voto, ir lá e expressar a sua vontade e escolher o seu candidato, acompanhar, fiscalizar o presidente eleito e conviver com a democracia. De maneira alguma, os republicanos, eu pessoalmente, concordamos com esse movimento na porta dos quartéis. As próprias Forças Armadas não concordam com esse movimento porque já deram declarações nesse sentido a favor da ordem democrática. E o que a gente tem que entender é que o momento daqueles que ganharam terem a capacidade de governar para todos. É importante ter grandeza na hora de governar. E aqueles que não tiveram o seu candidato vitorioso, que perderam a eleição, fazer ali uma oposição construtiva, acompanhando e fortalecendo a democracia e se preparando para as próximas eleições, corrigindo os erros que levaram o seu candidato ou o seu projeto a não ter êxito, porque foram um conjunto de erros que fizeram com que o presidente Bolsonaro não fosse reeleito, para que com isso, numa próxima eleição, num gesto de reconhecimento à força da democracia, tenhamos a disputa no campo das ideias e que lá vença o melhor e aquele que tiver a capacidade de aglutinar a maioria da confiança da população brasileira. O governador eleito de São Paulo, que você citou aqui, o Tarcísio Freitas, não teria dito à imprensa, olha, eu não vou entrar em debate ideológico e eu nunca fui um bolsonarista raiz. Você, enfim, diz o mesmo? Olha, o debate ideológico, eu sou um crítico desse debate ideológico, porque, na minha avaliação, eu acho muitas vezes um gasto substancial de energia com temas e assuntos completamente pessoais e de escolha própria. Né? Você discutir aborto, por exemplo, eu sou contra o aborto. Eu sou médico, tá da minha formação. Eu sou contra a legalização das drogas. Tem gente que é a favor. Questão da política armamentista. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Então, nessa situação toda, o que é que eu vejo? Eu vejo que o Brasil tem problemas muito maiores. Saúde, educação, infraestrutura, problema social, desemprego, segurança pública. Nós temos uma pauta que a sociedade sofre, agoniza, de pessoas carentes que precisam do Estado, que precisam do poder público, que precisam da sua classe política, vendo esses problemas ficarem no plano secundário para você discutir essa pauta de costumes que dificilmente eu vou fazer Luiz ou o telespectador que nos assiste nesse momento mudar o seu ponto de vista sobre essa pauta. Na minha avaliação, o Brasil, a Paraíba, tem outras prioridades. E esse debate ideológico que o governador Tarcísio se coloca contra, eu também me coloco muito contra, porque eu vejo que nós temos outros desafios, outras prioridades para debater e para trabalhar, para levar solução àquilo que a população espera de nós. Então, esse debate ideológico, não conte com o deputado Hugo Mota para fazê-lo, porque eu vejo que ele é desnecessário, ele é muitas vezes muito mais um entrave, mais um obstáculo para atrapalhar na solução dos reais e graves problemas que a nossa população tem. Vamos voltar para Paraíba. Dentro do planejamento dos republicanos, resta a eleição para presidente da Assembleia nos
4 anos, o que é que o governador João Azevedo tem de fato esse acordo de garantir aos republicanos isso? Vocês vão atrás do cumprimento desse acordo e, nesse sentido, tem outros candidatos ali querendo disputar na base do governador João Azevedo, o deputado Evásio Bezerra falando em ir para a justiça, o deputado Eduardo Carneiro mantendo ali uma candidatura. Você acha que tem acordo sendo descumprido, deputado, nessa relação? O governador está lavando demais as mãos em relação a isso? Vamos responder daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, volta um minutinho só, conversando com o deputado federal Hugo Mota, que está aqui conosco.